أستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. صدق الله العظيم. Não existe nenhum muçulmano que tem motivos para cometer zina pelas seguintes razões. O muçulmano que comete zina não deve cometer pelas seguintes razões. A primeira razão, que é a razão mais forte, que zina é uma sujidade. Zina é uma sujidade. O Islã não gosta de sujidade. Imagine se deitar com alguém apesar de ter um cônjuge em casa esperando você voltar. Você foi se deitar com alguém sabendo que você tem sua esposa em casa, sabendo que você tem seu marido em casa, e ele ou ela está à espera que você volte para casa. Mas mesmo assim você acaba se deitando com alguém, com uma outra pessoa lá fora. Isto que é uma sujidade. Zina, imagina dizer aos seus filhos: não cometa zina, mas você esconde e faz o mesmo com a mãe. Você esconde-se, você está a dizer aos seus próprios filhos: vocês não podem cometer zina, mas você está se escondendo, está a fazer a mesma coisa com a sua própria mãe, com a mãe das crianças. Você está a fazer a mesma coisa com a irmã das crianças. Você está a fazer a mesma coisa com a filha de outras pessoas. Então isto que é sujidade. E a segunda razão que nós podemos dizer aqui, uma das primeiras e segundas razões que nós podemos tentar clarificar aqui através da sujeira, da sujidade do zina que está sendo hoje espalhado com qualquer uma pessoa na sociedade muçulmana, é que imagina você abrir a sua parte íntima na frente de alguém. Imagina você abrir a sua parte íntima em frente de alguém que não seja o seu cônjuge legítimo. Assim, onde você vai levar a vergonha. Onde é que está a vergonha disso? Você está a abrir a sua parte privada, a sua parte íntima, em frente de alguém que você não casou com esta mesma pessoa, não é assim? Você não é o seu cônjuge legítimo. Onde é que você vai levar com esta vergonha? Allah subhanahu wa ta'ala está observando-se, não é assim? Os anjos estão anotando o crime que você está cometendo. Minha irmã, meus irmãos, zina é sujidade. As pessoas que cometem zina em casamento podem ir além de zina. Imagina se alguém consegue cometer um zina enquanto está casado com alguém. Isso significa que esta mesma pessoa tem a coragem de cometer algo muito mais pior para além de zina. Zina em casamento pode ir para além disto. Eles podem cometer qualquer ato sujo. Zina é a forma mais elevada de sujidade. Zina é a forma mais elevada de sujidade. A intimidade sexual com parceiro não mahram o opõe à insegurança. A intimidade sexual com parceiro não mahram, o parceiro não mahram, então o expõe a uma insegurança. Mas você faz isso de qualquer maneira, apesar do dito do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam a dizer que a timidez faz parte do iman. Al-haya'u shu'batun min al-iman. A timidez faz parte do iman. Então, quando você se despe da intimidade a um estranho ou não mahram, onde é que você guarda a sua timidez? E eu pergunto, minhas irmãs, meus irmãos, que quando a pessoa comete o zina, você está a se despir em frente do homem, você está a se despir em frente de uma mulher, onde é que está aquela timidez que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam vem dizer que al-haya'u shu'batun min al-iman, que a timidez faz parte de iman. Então, zina também, ele providencia gravidez indesejadas. É mesmo no zina onde as gravidezes indesejadas acontecem. Às vezes as pessoas vão se contraindo doenças de transmissões sexuais e infectam os seus cônjuges. Isto que é sujidade. Não é assim? Onde é que está a sanidade quando você comete algo igual? Então, como é que você justifica o aborto de uma gravidez indesejada? Número 1, você cometeu zina. E número 2, você quer ir abortar, você quer retirar, ou você quer eliminar uma gravidez, ou você quer fazer aborto de uma gravidez indesejada.
uma gravidez que você não deveria ter comido, como é que chama? Não deveria ter cometido. Mas se você cometeu, porque você efetuou o zina. Então você quer cometer um crime simplesmente pelo fato de você ter cometido um outro crime, o que era totalmente proibido. Agora, para além de você cometer zina, você irá cometer um outro crime, que é o crime de assassinato. Astaghfirullah, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa nós e protege a nós. Zina é um fitna. Zina é um fitna. Quando você comete zina, você se abre para as seguintes portas. Você não quer dizer que zina é um fitna, sem dúvida. E o grande fitna que existe na sociedade hoje em dia é de zina. Mas quando a pessoa comete zina, a pessoa está se abrindo para as seguintes portas. A primeira porta que a pessoa abre é a porta da pobreza. Dizem os grandes estudiosos, os ulamás, que qualquer homem que comete zina, ou seja, qualquer homem ou mulher que comete zina, então o seu sustento cai, o seu sustento cai. O seu sustento diminui. Mas se esta mesma pessoa tiver a sorte e o seu sustento aumentar, então isso significa que Allah subhanahu wa ta'ala está deixando que esta mesma pessoa ganhe muito no dunya, mas na vida do akhira, esta mesma pessoa será a pessoa mais pobre possível. Não é assim? Você está a cometer zina, Allah subhanahu wa ta'ala diz que eu irei diminuir o seu risco, eu irei diminuir o seu sustento. Mas você está vendo que o meu sustento não está a diminuir, ele cada vez mais está a aumentar. Então a pessoa vai ficando totalmente feliz que na verdade não tem nenhum problema em cometer zina. Então fica preocupado sim, porque aqui no dunya Allah subhanahu wa ta'ala está concedendo a ti tudo quanto você precisa, mas na vida do akhira você será a pessoa mais pobre que existe. A segunda porta que a pessoa abre é a porta da maldição. Quando a pessoa comete zina, você vive na maldição de Allah subhanahu wa ta'ala e dos seus anjos. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa qualquer pessoa, toda aquela pessoa que comete zina. Não só Allah subhanahu wa ta'ala, mas sim como os seus anjos também, eles amaldiçoam a pessoa que comete zina. Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa aquela pessoa que comete zina. E esta maldição não afeta apenas a você, mas sim afeta as pessoas ao seu redor. Pode afetar a sua esposa, pode afetar o seu marido, pode afetar as suas filhas, pode afetar todos os membros da casa. Allah subhanahu wa ta'ala pode retirar o baraka da casa através do zina que a pessoa está a cometer. E a terceira porta que a pessoa abre cometendo zina é a ira, é a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala. De que maneira? Um dos maiores pecados aos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala é o zina. Não existe um dos maiores pecados nos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala, zina. É tão grave que Allah subhanahu wa ta'ala instruiu o assassinato, o apedrejamento, como contra uma pessoa casada que comete zina. Não é assim? Allah subhanahu wa ta'ala vem dizer que aquela pessoa que cometeu zina, nós devemos apedrejar essa mesma pessoa. Não é assim? Este é um crime. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz, devemos apedrejar até a morte aquela pessoa quando é casada e está a cometer zina. Não é assim? Nós sabemos no Islã, no Sharia, que o shirk, não é essa idolatria, é o maior pecado. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa com que alguém associe uma outra divindade, um outro igual a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas Allah não instruiu matar aquela pessoa que comete o shirk. Allah subhanahu wa ta'ala não instruiu matar aquela pessoa que cometeu o shirk. Mas então imagina o pecado de zina, onde Allah subhanahu wa ta'ala vem dizer que esta pessoa cometeu um grande crime. E o crime desta pessoa é apedrejamento. Apedrejamento até a morte, se a pessoa for casada. Então, nós estamos a dizer aqui, meus caros respeitosos irmãos e irmãs, que o zina é uma gravidade, que zina é um crime, zina é um grande pecado. E não só tentar falar a respeito da sua gravidade, também nós devemos falar do outro lado das recompensas por se abster de zina. Também devemos falar aqui das recompensas por se abster-se de cometer zina. Então essa é uma das razões pela qual você deve se aproximar, você não deve se aproximar de zina. Essas das razões é uma das razões que através da qual nós que somos muçulmanos não devemos, seja ele muçulmano ou não muçulmano, não devemos aproximar de cometer zina. A primeira razão é de que no Jannah, o Jannah é o paraíso, Allah subhanahu wa ta'ala, não é assim? Allah subhanahu wa ta'ala prometeu dar-lhe tudo o que esta mesma pessoa deseja. Não é assim? No Jannah, no paraíso, Allah Jalla Jalaluhu prometeu dar a nós tudo quanto nós desejamos. Então você pode desejar mulheres ou homens,
Não é assim? Por que você tem que desejar no mundo tantos homens? Hoje se mete com tal fulano, amanhã vai se meter com tal fulano, hoje meteu-se com aquela mulher, amanhã vai se metendo com aquela outra mulher. Então espere no Jannah. Allah irá conceder um número ilimitado de mulheres. Não é assim? Um número ilimitado, tantas mulheres que a pessoa vai dizer na nossa linguagem. Não é assim? Tantas mulheres que o homem vai se desfrutar no Jannah. Então por que devemos passar uma humilhação simplesmente por desfrutar uma mulher, ou seja, duas mulheres de sujidade aqui no dunya, enquanto que aquelas mulheres estão à espera de nós lá no Jannah? Então estamos a falar no Jannah, o desejo, nós temos tudo quanto aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala quer nos entregar. Então por que nós não podemos esperar e nos desfrutar aquilo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala? Então ele será dado a você. Allah subhanahu wa ta'ala descreve os homens e mulheres de Jannah como nada mais belos do que eles em todo o mundo. Significa que não existe as pessoas, não existe, os homens do Jannah não existem iguais. Os homens do Jannah, as mulheres do Jannah não existem iguais neste mundo. É assim? Então estamos a dizer que neste mundo, comparando as mulheres deste mundo, comparando que as mulheres do Jannah são incomparáveis. Os homens deste mundo, comparando com os homens da vida os homens do Jannah, são totalmente incomparáveis. Assim? E a segunda recompensa que qualquer pessoa deve colocar em mente antes de cometer o zina, esse abster-se disso significa que você é paciente. E que você abster-se, afastar-se, ficar longe do zina, significa que você está a se tornar paciente. E a paciência e a recompensa da paciência é esta. Significa que no dia do julgamento as pessoas pacientes serão abrigadas sobre o trono de Allah, enquanto outras pessoas estarão sob a queimadura do sol. Você tornou-se paciente porque não quis fazer zina, porque teve medo de Allah subhanahu wa ta'ala, não é assim? Então Allah subhanahu wa ta'ala gosta dos pacientes. Então estas mesmas pessoas pacientes, no dia de Qiyamah, essas pessoas estarão sob o trono de Allah subhanahu wa ta'ala, no dia em que qualquer uma outra pessoa estará a sofrer das queimaduras do sol no dia de Qiyamah. E a conclusão, se você pensar em zina novamente, lembre-se desses pontos. Sem dúvida, há certos momentos em que as pessoas são testadas, acabam se envolvendo em zina. Shaitan também ajuda para a pessoa estar a pessoa cometendo zina. Então, se você estiver no teste de cometer zina, então lembre desses conselhos. Se você estiver no teste de cometer zina, então você lembra desses conselhos aqui. Cometer zina vai contra Allah, o seu profeta sallallahu alaihi wasallam. Você que está a cometer zina, você está a ir contra Allah subhanahu wa ta'ala. Não só também você está a ir contra o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. E ir contra Allah subhanahu wa ta'ala, seu profeta, é um dos sinais de desrespeito e desamor. Você não tem respeito com Allah, você não tem respeito com o seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, e você não ama ele. Se você não ama Allah e você não ama seu mensageiro, porque se você assim o fizesse, você não teria cometido o zina. Se você realmente ama Allah, seu mensageiro, não se abstém, então você se abstém de cometer-se o zina. A segunda coisa que você deve se lembrar quando você estiver num dos testes, não é em si, num dos testes de cometer zina, então você lembra que zina vem sem respeito e dignidade. Aquela pessoa que comete zina não tem respeito. O zina nunca traz respeito e nunca traz dignidade. O zina nunca traz respeito e o zina nunca traz nenhuma dignidade. Até o povo de Jahiliya, não é assim? O povo de Jahiliya naquele tempo sabiam disso, que zina nunca traz respeito nem dignidade. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, que era um grande sahaba do profeta Allah sallallahu alaihi wasallam, ele disse que eu tenho orgulho de dizer que nunca cometi zina ou nunca bebi bebida alcoólica durante o período de Jahiliya. Eu nunca cometi zina na minha vida. Então eu tenho este grande orgulho. Então o terceiro conselho que você sempre deve colocar em mente antes de cometer zina é que o profeta Allah sallallahu alaihi wasallam diz: não faça com os outros o que você não quer que faça com você mesmo. Não faça com os outros o que você gostaria com que não fizessem com você mesmo. Zina com a filha, ou seja, irmã ou a mãe de alguém, é um convite para alguém cometer o mesmo ato com a sua filha ou sua mãe, ou seja, a sua irmã. Então o quarto conselho seria: se você fizer ou cometer zina e as coisas ainda estiverem bem, em termos em termos de sustento, então você deve saber que Allah subhanahu wa ta'ala está
preparando uma armadilha para você. Você cometeu zina, mas nada mudou, tudo está tudo bem para si. Bem, assim, é melhor você se preocupar, porque Allah subhanahu wa ta'ala está preparando uma armadilha para si, porque não é possível quem comete zina e tudo continuar normalmente. E por último, não é assim, se a morte vier enquanto você está cometendo zina, como é que você terá que responder perante Allah subhanahu wa ta'ala? E se você morrer enquanto faz zina, não é assim? E se imediatamente você, depois de fazer isso sem executar o ghusl, você foi fazer zina e você não fez nem sequer o ghusl, você fez e você cometeu zina, e naquele momento, naquele exato momento, o malak al-maut, o anjo da morte, apareceu, como é que você terá que justificar perante Allah subhanahu wa ta'ala? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, zina não é algo bom, zina é algo detestável por Allah subhanahu wa ta'ala, e zina é algo detestado pelo profeta Allah sallallahu alaihi wasallam. No Corão, Allah subhanahu wa ta'ala já falou das maldades de zina. O profeta Allah sallallahu alaihi wasallam já nos explicou. Os sahaba radiyallahu anhum ajma'in também já nos desencorajaram a respeito das práticas do zina. O zina diminui o risco. Zina é a pessoa que comete zina, a pessoa adquire a ira, a zanga de Allah subhanahu wa ta'ala e a zanga dos malaicas, dos anjos de Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso pedimos com que Allah subhanahu wa ta'ala proteja nós, proteja a nossa família, proteja as nossas esposas, proteja as nossas filhas, proteja as nossas mães, proteja as nossas irmãs. Não só Allah subhanahu wa ta'ala proteja toda a sociedade de cometer zina. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Forgive me,